de contratá-lo, até porque ele ainda não fez 7 jogos no Brasileirão com Fortaleza. Esse que se fosse visto no Mineirão, aí quem sabe não poderia ser uma contratação mesmo, né? Ele pode jogar de meio ofensivo? Pode. Porém, aqui no Brasil, até no América ano passado, como já tinha o Benítez, ele jogou como segundo volante. Então, todo mundo vê ele como volante. Mas se for para entrar de meia, por exemplo, ele poderia tranquilamente fazer esse papel, como foi no Barcelona. Antes dele ir pro América, ele marcava em média 8 gols, né, por temporada, 8, 6 assistências e tudo mais. E aí no América ele jogou como segundo volante e foi quando ele se reencontrou, né? Eu acho que inclusive um meio de campo com Matheus Henrique, Ronaldo Martins mais na frente, Lucas Romero ou o Wallace para ter um pouco mais de contenção, seria um meio de campo bem criativo, bem interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, mas esse aqui eu acho mais complicado. Não acho que o Cruzeiro tem necessidade de volante, acho que é melhor contratar um meia mais de origem, né? Um meia de criação. Foi comprado aí pelo Fortaleza por quase. Tá aqui, ó. Atacante do São Lourenço e meia colombiano, né? São especulados no Cruzeiro. Valeu demais o portal e o site no ataque. O Rafael Arruda que trouxe aqui essa matéria. Então aqui, ó, seria o argentino, o Matias Reale, acho que sei se é a pronúncia dele, que é um ponta direita e ponta esquerda, né? Então assim, enfrentou o Atlético Mineiro nas oitavas da Libertadores. O São Lourenço deseja receber pelo menos 8 milhões de euros, 45 milhões de reais, e no caso tem 26 anos e já foi especulado por outros clubes, tá? Então, aqui, ó, ele foi contratado em início desse ano, né, pelo Independente, vou deixar aqui para vocês, ó, vamos lá, Independente Rivadavia, tá? Que é um clube que conseguiu acesso da segunda para a primeira divisão e foi um valor próximo da casa dos 10 milhões de reais, tá? Então, 2 milhões de dólares, 1 milhão e 100 de entrada, né, e 800 mil divididos em 12 parcelas. Contudo, o São Lourenço, né, falou que o Rivadavia, que é o outro time que comprou, falou que enviou o comprovante falso da transferência e o caso foi parar na Federação Argentina, né? E assim, teve as contas bloqueadas e tudo mais, então tem uma situação bem complicada envolvendo o jogador. Mas, no meu ponto de vista, tá longe de valer isso aqui, tá? Não faz o menor sentido o jogador valer 45 milhões de reais. Eu acho que se ele valer 10 milhões hoje, já seria um negócio bom para todo mundo, porque o São Lourenço está passando por dificuldades financeiras, Independente Rivadavia não recebeu o seu valor, então dependendo se fosse uma situação parecida, beleza, mas a janela já está perto do fim, e eu não acredito nessa possibilidade para agora. Quem sabe pode ser para o ano que vem. Até porque não é uma jovem promessa, eu acho que esse valor aqui de 8 milhões de euros está completamente fora da realidade. Foi bem no ano passado, 21 partidas, nesse ano, melhor dizendo, 21 partidas, 1 gol e 5 assistências na Liga Argentina. Ano passado, na segunda divisão, 32 jogos, 2 gols. E aí, né, ele está lá no São Lourenço há um pouco mais de um mês, onde já somou 8 partidas e 2 assistências. É claro, tem mostrado bom futebol, já jogou a primeira divisão nessa metade do ano, mas por ter 26 anos, eu acho que se for um acordo de 3, 4 milhões de euros, já está bom demais, tá? Para todo mundo e para o Cruzeiro que precisa sim de um ponta direita. Tá aqui o desempenho dele no futebol argentino: 10 partidas, 9 como titular na liga até aqui, 1 gol e mais uma assistência. Ano passado também, ó, deixa eu pegar aqui a primeira fase dele pela equipe, o Independente Rivadavia, 14 partidas, nenhum gol, mas deu 4 assistências e seria um jogador para jogar em várias funções, ponta esquerda e ponta direita. Vale lembrar aqui também, ó, que de acordo com o site SofaScore, ele está avaliado em um pouco mais de 11 milhões a 13 milhões de reais, ou seja, bem longe daqueles 45 milhões, então vou me basear nisso. Dependendo, para o ano que vem, pode acabar sendo uma boa alternativa. E você viu o jogo dele, né, contra o Atlético Mineiro? Eu confesso para vocês que eu estou um pouco por fora, mas deixa a sua opinião aqui embaixo que eu estou curioso para saber. E se poderia ter alguma outra opção também do futebol argentino, eu já trouxe aqui alguns outros no canal. Se você tiver interesse, eu possa fazer, né, outro vídeo aqui também para vocês de algum. Vamos colocar aqui então. Eu acho que o Cruzeiro vence, hein? Ó, vamos colocar aqui um valor mais baixo. R$ 25 para o Cruzeiro vencer, voltando 61. Excelente cotação aqui para esse duelo. Os jogos que eu quero mostrar aqui também da seleção, né? Você vem aqui em futebol, vem aqui também internacional, e aqui vão ter vários, ó, tanto da Nations League quanto também da qualificação Copa do Mundo Conmebol. Tá aqui, ó, desse jogo do Brasil contra o Equador, vitória 1,42, e para vencer o Paraguai também 1,55. Eu já até fiz uma cotação aqui com vários times vencendo. Acredito eu que a Argentina vai vencer o Chile, o Uruguai venceu o Paraguai, e ainda tem outro aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que esse aqui, ó. Apesar de que o Chile não é nada confiável. Chile vencendo a Bolívia também. Eu vou aqui nessa cotação, 5,53. Por ser qualificação para a Copa do Mundo, os caras estão querendo ganhar. Então eu vou aqui, ó, R$ 25 também para voltar a 138. Para você começar bem simples, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição. Você pode começar a apostar a partir de R$ 1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bora falar aqui então dessa história envolvendo o Depay, né? O Depay.
como você preferir. Jogador que é bem conhecido, principalmente no futebol europeu, e o Corinthians e o Flamengo têm interesse de contratar o jogador, que lembrando, ele já demonstrou interesse de jogar no futebol brasileiro, porque quando é assim, né, um cara que é holandês, ele sempre jogou no futebol europeu, né, por exemplo, só Holanda, Inglaterra, França e Espanha, os países que ele jogou, e é difícil. Geralmente quando um clube procura assim, o pessoal agradece e tudo mais e espera, né, por outras propostas. Não é o caso do Depay, ele não tem proposta de mercado, não é bem assim. Já teve, por exemplo, o Sevilla da Espanha oferecendo 2 milhões de reais para ele, teve também clubes da Arábia Saudita, da Turquia e da MLS, né, que especularam a conta. O Cruzeiro pagou então 1 milhão de reais pelo empréstimo do jogador e aí tem uma opção de compra na casa dos 2 milhões de reais pelo empréstimo e ainda tem uma opção de compra de cerca de 4 milhões. Alguns portais falam 4, outros falam 3, mas ainda assim a compra total do jogador ficaria em menos de 1 milhão de euros, né? Ficaria menos do que isso, 900 mil basicamente, o que é um número bem interessante para o Cruzeiro. Vale lembrar que não é um jogador que é titular absoluto, né? Mas sempre quando jogou deixou uma ótima impressão. Contra o Internacional, os 2 jogos que ele foi titular, esse jogo contra o Atlético Goianiense foi só no finalzinho, contra o Vitória foi bem também, contra o Corinthians, enfim. Teve ali suas boas participações no clássico contra o Atlético Mineiro também. Vale lembrar que nesse setor, né, que ele tem jogado com o técnico do Cruzeiro, sempre um lado mais esquerdo, com o Seabra, podendo até mesmo fazer um esquema com uma linha de 3, que ele fazia muito no Argentino Júnior, né? Basicamente ele era um zagueiro numa linha de 3, né? Se você for ver aqui, ó, e ele sempre tinha mais espaço ainda por esse lado esquerdo. Tá aqui o desempenho dele na primeira fase do Campeonato Argentino e na segunda também do ano passado, ó, sempre com uma nota média muito interessante. Então assim, apesar de ser um zagueiro, um cara de 30 anos de idade, eu achei um valor muito baixo. Acho que é um valor que o Cruzeiro vai comprar o quanto antes. A informação que temos, né, inclusive de acordo com o próprio Samuel Venâncio, é de que o Cruzeiro já trabalha para ter sim essa compra do jogador, mas não acho que vai ser por agora, até porque, igual eu falei, tem opção até dezembro. Mas eu não ficaria surpreso se em outubro, no máximo agora em outubro, novembro, o Cruzeiro efetivasse essa compra, como foi nos casos do João Marcelo, do Matheus Pereira, que o Cruzeiro tinha a opção de compra até dezembro, geralmente quando deu ali 3, 4 meses antes, até junho desse ano, né, no caso, em março o Cruzeiro já estava encaminhando essas compras, então não ficaria surpreso se o Vidalba, né, tivesse essa compra em definitivo nas próximas semanas. Falando em próximas semanas, eu quero destacar esse jogo do Cruzeiro contra o Libertad na Copa Sul-Americana, né? Que está aqui o duelo na Esportiva, tá aqui, ó. O Cruzeiro vencer fora de casa, R$50 voltando 122. Excelente cotação aqui para esse duelo. Lembrando, tem os próximos jogos também contra o São Paulo na Série A, tá aqui, ó, a cotação para vocês. Cruzeiro vencendo em casa pagando 1,99 e tem também já o duelo na Esportiva aqui contra o Cuiabá. Então por que eu gosto da Esportiva, né? Porque olha que as opções de jogos, por exemplo, tem jogos basicamente até o final do mês, até dia 22, 14 dias para frente, tem os 2 jogos do Brasileirão e o jogo da Sul-Americana. É a única casa que você pode apostar para o Cruzeiro vencer os 3 próximos jogos. Pode tentar fazer em qualquer outra aí, você não vai achar todas essas opções. Aqui, ó, se o Cruzeiro vencer os 3 próximos jogos, R$50 voltando 646. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? E agora vamos finalizar aqui e falar sobre esse caso envolvendo o Barreal, que é uma situação um pouco mais delicada, até porque seria um valor total de 20 milhões de reais. Porém, é muito mais tranquilo de imaginar a compra do jogador justamente porque ele tem sido titular nesses últimos jogos, né? Então aqui, na temporada 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Tem um tempo, né, que ele não marca, mas ainda assim vem fazendo bons jogos, recuperado de lesão recentemente. Vale lembrar também, né, os gols contra o Botafogo, aquele golaço, e contra o Corinthians, deu assistência também contra o Grêmio e 2 contra o Vitória, né? Foi nessa vitória aqui por 3-1 do Cruzeiro. Então assim, não acho que vai ser uma grande dificuldade para o Cruzeiro comprá-lo, até por conta da situação financeira atual. Já vi, por exemplo, alguns torcedores falando que hoje, né, o Barreal vale muito mais do que isso. E é verdade, se você for ver aqui, ó, os sites avaliam ele em 5 milhões e meio de euros, né? Então assim, o Cruzeiro vai estar pagando basicamente 4 milhões de dólares, tá? Então vai dar uma oscilada ali. Mas ele estaria avaliado hoje em 34 milhões de reais, basicamente. Isso porque é um jogador de 24 anos, né? Então assim, acho que até poderia valer muito mais do que isso, uns 40, 45 milhões
tranquilamente. Acho também que foi um bom negócio e tá aí a importância de você fixar, né, o valor de compra do jogador, porque se não tivesse essa opção e esse valor fixado, imagina, né, o tanto que ele poderia valorizar. E também um bom negócio para o UFC Cincinnati, que pagou 1,5 milhão de euros, vai estar vendendo basicamente por 4, então mais de 3 vezes, né, basicamente esse rendimento. Lembrando que no ano passado foi uma peça muito importante no Cincinnati, 46 partidas, 8 gols e 12 assistências. É engraçado que em alguns momentos até jogando como um lateral esquerdo avançado, né? O Cruzeiro poderia, por exemplo, colocar uma linha de 3, é claro, lateral esquerdo estamos bem servidos, mas igual, uma linha de 3 com o Vidal pelo lado esquerdo e um ponta o Barreal, tranquilamente, poderia ser esse jogador. Tá aqui, ó, na MLS do ano passado, peraí. Não, esse aqui é o jogo das estrelas, eu quero o MLS mesmo. Aí, ó. Tá aqui, ó. Sempre um lateral esquerdo muito ofensivo, né? Tá aqui o desempenho do Barreal. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre essa compra, né, do Cruzeiro dos dois jogadores. Que lembrando, o Cruzeiro tem seu interesse, vai efetivar essas compras muito em breve. Acredito eu que ainda nesse mês de setembro, até o início do mês de outubro, vamos ter alguma atualização nesse sentido, para não ter risco nenhum de não comprar os jogadores. Que lembrando, já está tudo fixado, porém para, né, até mesmo ter essa efetivação do contrato com o jogador, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer e se tem, por exemplo, outro jogador no elenco que você acha que tem que ter essa compra. Lembrando que dos únicos que estão no clube, que estão emprestados até o final do ano, podemos destacar, por exemplo, o Gabriel Veron, que está recuperado de lesão, né, vai voltar muito em breve, e deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais ninguém. É isso, né? Seria aí um jogador também que está fixado próximo da casa dos 10 milhões de euros, né? Que foi próximo do que o Porto pagou. É aquela coisa, o Matheus Pereira também estava fixado em um valor muito mais alto. Acabou sendo comprado por menos de 10 milhões também, né? Então assim, se o Cruzeiro negociar, quem sabe não consiga comprar por 6, 7 milhões de euros, que daria seus 40, 35 milhões de reais tranquilamente. Lembrando que o Verón é mais novo, né? Tem 22 anos. O último jogo lá no dia 20 de julho, né? Então contra o Palmeiras vai ficar ficou 2 meses fora basicamente. Mas se voltar até aquela fase que ele estava vivendo, até essa lesão, certamente o Cruzeiro pode pensar em comprá-lo, mas uma situação mais delicada, porque não tem sido titular, né? Por conta dessa lesão e um valor bem mais alto. Mas enfim, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu tô curioso para saber sobre essa perspectiva, né, de compra desses 3 jogadores que até antes da lesão também o Gabriel Veron vinha sendo titular. Eu vou deixar o link para vocês da Esportiva para esse próximo jogo contra o São Paulo, contra o Cuiabá e contra o Libertad. Tá aqui as cotações para vocês na Esportiva VIP, pode começar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final para vocês. E é isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!